Qual a ligação entre Deus e o sofrimento na Terra? Qual a ligação entre Deus e a pandemia que estamos enfrentando no momento? É sobre isso que nós vamos tratar neste vídeo. Nas mensagens anteriores, sempre estivemos pisando em chão sagrado, mas nessa mensagem nós vamos pisar em terreno delicado. Por compreender esse assunto, muitos se tornam crentes, e por não entender esse assunto, muitos se tornam ateus. Por isso, eu desejo a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa série de mensagens cujo tema é Esperança em Dias Incertos, baseado no capítulo 3 de Lamentações. A nossa mensagem de hoje tem como tema Motivo para termos esperança. E o texto base é Lamentações 3, versículos de 27 a 30, que nos diz o seguinte: Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. Não existe muita esperança no nível humano. No ser humano existem limitações irreparáveis. Veja, por exemplo, a demora para a humanidade aprender. A humanidade leva meses para estudar o coronavírus. Enquanto ainda estamos estudando o coronavírus, milhares de pessoas morrem todos os dias. Essa é a nossa limitação. E, nesses poucos meses, o muito que se tem descoberto sobre a doença, sobre o vírus, ainda assim é considerado um grande avanço científico em tão curto espaço de tempo. Veja também a demora para se produzir resultados, remédios ou vacinas ou tratamentos. Existe a demora do processo científico, porque a ciência tem o seu rigor científico para que não seja passado para o ser humano dosagens que venham prejudicar a sua saúde, o seu organismo e levá-lo à morte. Mas, enquanto isso, as pessoas estão morrendo. Essa é a nossa limitação. Depois que se descobrir uma vacina, um remédio, veja a demora dos protocolos legais, porque cada país, bem como a comunidade internacional, terá que ver de que maneira isso será distribuído para a população. Algumas soluções, como é o caso das vacinas, podem levar meses e meses para serem liberadas. Essas são as nossas limitações. O que fazer então diante das mortes que são contabilizadas todos os dias nos relatórios? As mortes não têm volta. As pessoas que morreram não temos como trazê-las de volta. Não existe compensação para isso. A única coisa que nos resta como humanidade é honrar a morte dessas pessoas através das soluções que a gente encontrar agora ou das soluções que a gente encontrar no futuro próximo para que outras pessoas não sofram o que elas sofreram. No entanto, existe esperança no nível divino. Na dimensão divina não existem limites. É da dimensão divina que veio a vastidão do universo. O universo é um assombro de energia, de poder, de harmonia e de capacidades. Essa vastidão veio da dimensão divina. É na dimensão divina que existe a verdadeira memória dos mortos. Lá, na dimensão divina, nenhum morto está esquecido. E a morte haverá de ser compensada. É na dimensão divina que a história caminha para um desfecho reparador, para um desfecho redentor. A Bíblia nos mostra essa dimensão divina agindo bem no meio dos processos históricos, agindo no meio da história, bem no meio dos acontecimentos humanos. E a Bíblia mostra o que nós podemos esperar no futuro.
Por causa dessa dimensão divina, a Bíblia mostra que existe motivo para nós termos esperança. Segundo a Bíblia, o maior motivo para você ter esperança é entender que Deus está no controle. O texto que nós lemos hoje fala que Deus está no controle e por isso nós podemos ter esperança. O profeta Jeremias, ele não descarta os males que ele estava sofrendo junto com a sua nação de Israel. Ele, no versículo 27, chama esse sofrimento, esses males, de jugo. Jugo é uma canga de boi que limitava a ação dos animais. Jugo também era um peso que era colocado sobre as costas dos animais. No versículo 30, ele chama esses males de ferida e de afronta. Ele chama de ferida quando ele fala de dar a face ao que fere. E quem é que estava ferindo naquele momento? Era a Babilônia. O Império Babilônico invadiu a nação de Israel e destruiu a nação. E ele chama de afronta quando ele diz farte-se de afronta, porque Jeremias e o seu povo se tornou motivo de zombaria. A nação de Israel, que era servidora de Deus, foi destruída. Então os babilônicos e também as nações vizinhas zombavam deles da seguinte forma: onde está o Deus de vocês, que é o único Deus, o Criador do céu e da terra? Onde está a força de vocês que servem ao único Deus? Esses são os males que Jeremias e o seu povo estavam enfrentando. E você pode ficar surpreso quando Jeremias revela qual é a fonte desses males. Eu estou usando a expressão fonte por não encontrar outra palavra melhor. Ele diz que esses males foram autorizados por Deus. Ele diz no versículo 28, Deus o pôs sobre ele. Está se referindo ao versículo 27 sobre o jugo, sobre aqueles males, e ele diz que Deus o pôs sobre ele. Esta é uma convicção presente no Antigo Testamento, de que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins vêm sempre de Deus. Ele é o soberano completo sobre toda a realidade. E aqui eu peço a sua atenção para entender esse aspecto dessa ligação entre Deus e o sofrimento. A palavra pôs dá a ideia de colocar. Então Jeremias está passando para nós uma cena onde tem dois elementos: Deus e o peso, ou seja, Deus e o jugo. O jugo já estava lá. Deus não criou o jugo. O jugo estava presente, e esse jugo é o Império Babilônico destruindo a nação de Israel. O Império Babilônico invadindo Israel era o grande causador da destruição que ali estava e de todo o sofrimento que ali estava. Essa era a causa. Porém, o outro elemento é Deus usando esse jugo que já estava ali, esse jugo existente, esse peso existente. Deus pegando esse peso e colocando sobre o seu povo. Então, o que acontece aqui é que Deus estava permitindo um sofrimento que ele não havia planejado, ele estava permitindo sobre o seu povo. E se ele tinha permitido, é porque ele tinha motivos para isso. Vamos então entender o motivo pelo qual Deus permitiria esse tipo de sofrimento sobre o seu povo do Antigo Testamento. Para isso, é necessário entender a vontade de Deus. Na Bíblia, existem dois aspectos da vontade de Deus. Um dos aspectos da vontade de Deus é a vontade deliberativa de Deus. Ou seja, existe aquilo que Deus de fato quer, aquilo que de fato ele planejou, aquilo que de fato ele quer realizar. E aquilo que Deus realmente quer envolve tudo aquilo que é bom. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus. Em Romanos 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus inclui tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Essa é a vontade deliberativa de Deus, afirmativa de Deus, positiva de Deus. O outro aspecto da vontade de Deus é a vontade permissiva de Deus. É quando ele permite coisas.
quando ele permite coisas que ele não traria ou não planejaria. Quando a Bíblia mostra Deus permitindo coisas, geralmente é porque ele está tomando medidas para corrigir o curso das coisas, para corrigir o curso da história. Quando Deus geralmente permite algo, ele está permitindo isso diante da teimosia humana ou das consequências da teimosia humana. Um exemplo para isso é a relação entre um pai e um filho. O pai não quer apenas criar o filho, quer também educar para que seja um cidadão pleno no futuro. Mas às vezes o filho erra e ele precisa ser disciplinado. Na hora da disciplina, o filho pensa que tudo aquilo é uma tortura, mas depois ele vai perceber que a disciplina fazia parte da sua formação, para entender que o que é bom tem retorno, para entender que o que é ruim tem consequências. E com isso aprender a escolher aquilo que é bom e proveitoso. Sendo assim, Jeremias estava dizendo que Deus estava permitindo aquele jugo sobre o seu povo para corrigir o seu povo. O povo de Israel no Antigo Testamento era o povo do Messias, o Messias prometido por Deus, de que viria para salvar a humanidade. E esse povo estava se corrompendo, pondo em risco a chegada desse Messias. Esse povo tinha que ser, então, trazido de volta para a direção, para que o Messias viesse e se tornasse uma realidade na história. Nessa correção, Deus estava rejeitando as estruturas nacionais do seu povo de Israel e estava levantando as estruturas individuais do povo de Israel, aquilo que os profetas chamavam de remanescentes. E foi exatamente entre os remanescentes que nasceu o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Messias. Diante desse fato é que Jeremias recomenda uma atitude de arrependimento. No versículo 29 ele diz que é para colocar a boca no pó. Colocar a boca no pó era uma atitude antiga de submissão. Uma coisa era se ajoelhar diante de um soberano. Outra coisa era se ajoelhar e colocar o rosto no chão, ou se estirar com a boca no chão. O que Jeremias está dizendo é que o povo do Messias, o povo que traria o Messias ao mundo, deveria se arrepender e voltar-se para Deus. Esse era um chamado do povo de Israel para restaurar a sua aliança com o Deus da promessa, com o Deus da Torá, da orientação. Dessa forma, haveria esperança de restauração no futuro, de restauração desse povo que agora estava destruído por Babilônia, que agora estava destruído por aqueles males. Por isso que ele usa a expressão, talvez assim haja esperança. Aqui você vê por que Jeremias tinha esperança. Porque, justamente porque Deus estava no controle, havia esperança para o povo da promessa, havia esperança para o povo de Jeremias. Ainda bem que é Deus que está no controle da história humana. Isso quer dizer que a história humana não está desgovernada. A história não está perdida no emaranhado de interesses humanos, de conspirações humanas e de confusões humanas. Já que Deus está no controle, isso significa que ele não desistiu dos seus planos de amor. Ele não desistiu do Salvador que ele prometeu em Gênesis, cuja linhagem ele foi preparando no meio dos tempos por meio do povo de Israel, e que se manifestou na história através da pessoa de Jesus Cristo, e que estabeleceu um tempo no qual irá restaurar todas as coisas. Isso quer dizer que Deus está realizando os seus planos ao mesmo tempo em que respeita a livre decisão humana, porque a livre decisão humana é um princípio criado por ele. Mesmo que essas decisões humanas sejam precipitadas, mesmo que as atitudes humanas produzam pandemias. O fato é que não é apenas o homem que está em operação na história e no mundo. Deus está em operação, mesmo no meio da confusão, mesmo no meio dos eventos históricos, mesmo no meio da pandemia, Deus está em operação. Isso nos dá motivo para ter esperança, porque o Deus de amor está no controle. Por isso,
Se anime na esperança, porque Deus está no controle. Essa crise está acontecendo porque Deus permitiu. Ele não planejaria isso, ele não desejaria isso. Ele não criaria isso. A pandemia foi criada, ainda que acidentalmente, pelos homens, foi permitida pelos sistemas dos homens. Mas ele permitiu. E se ele permitiu, ele tem razões divinas para isso. Com certeza, Deus está ajustando coisas importantes que nós desajustamos. Com certeza, Deus está nos alertando para princípios importantes que nós, como raça, temos esquecido. Por isso, confie sua vida ao que Deus está fazendo. Confie a sua vida ao plano de Deus que está no controle. Aceite o plano que ele tinha antes de criar o mundo, o plano que ele estabeleceu conforme a sua vontade deliberativa. Aceite a salvação dele que vem através do Senhor Jesus Cristo, para que você possa ter resguardado o seu destino eterno. E tenha esperança nele. Espere para ver o que ele tem para o fim da história, porque Deus está no controle. Já que Deus está no controle, tudo ficará bem. As coisas não estão indo para os descaminhos humanos ou pelos descaminhos humanos. Tudo vai acabar desembocando no propósito eterno de Deus, na vontade deliberativa de Deus que envolve tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. E a respeito disso, nós teríamos muito o que falar. Em Deus existe retorno, existe compensação para as coisas que foram perdidas. Nenhum prejuízo é desconsiderado por Deus. Pode ser desconsiderado pelos homens e pelos seus governantes, mas não por Deus. Nenhuma pessoa morta, mesmo na pandemia, está esquecida por Deus. Já que Deus está no controle, tudo terminará em Jesus, o Salvador que ele prometeu. Então nós temos motivos para ter esperança. Temos motivos para esperar o resultado final daquilo que Deus está fazendo, porque Deus está no controle. Por isso, a minha oração é que você entenda os planos de Deus, que são planos de amor. Que você entenda o propósito de Deus, que são propósitos de amor. Minha oração é que você entenda a vontade de Deus, e que a vontade de Deus inclui tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. E por entender esse plano e essa vontade, que seu coração se aquiete na presença dele e que o seu coração se encha da esperança que lhe faça olhar por um horizonte real que vem da dimensão divina. Minha oração é para que você confie a sua vida a esse plano, a esse amor, a essa vontade do amor de Deus. Que você se entregue ao plano de Deus, que você confie a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o Salvador prometido desde Gênesis, desde o princípio da história da humanidade. O Senhor te abençoe e até a nossa próxima mensagem.